Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. A primeira leitura é a história da casta Susana, um trecho do livro de Daniel que foi retirado da Bíblia por Martinho Lutero. Só se conserva na Bíblia Católica. Neste trecho, Deus demonstra como Ele é fiel e como Ele não abandona quem a Ele se confia. Susana estava na Babilônia como exilada. Os juízes que quiseram seduzi-la ao adultério eram também exilados, que haviam sido escolhidos como juízes. Susana tinha duas hipóteses: ou satisfazer a lascívia daqueles velhos, ou então resistir bravamente, como ela fez, e assim ser condenada à morte por eles, porque eles eram anciãos respeitados e fariam, como fizeram, um falso testemunho contra ela. Ela já estava sendo condenada à morte por ter, segundo a versão daqueles velhos, cometido adultério com um jovem que estava escondido no pomar do seu marido. Segundo a versão deles, os dois estavam abraçados embaixo de uma árvore. Porém, a mentira tem pernas curtas. Eles eram concordes em dizer que os dois estavam debaixo de uma árvore, mas eles não combinaram entre si qual árvore. Quando Susana já estava para ser executada, e gritando a Deus, pedindo ajuda e proclamando em voz alta a sua inocência, o profeta Daniel, que era um jovem, gritou dizendo que era preciso repetir o julgamento. E os outros anciãos atenderam a Daniel, porque, embora jovem, ele possuía a sabedoria da velhice. O que Daniel fez foi simplesmente separar as testemunhas, o que até hoje se faz nos julgamentos. Enquanto uma testemunha fala, a outra deve estar separada. Isso dá a garantia de que os dois testemunhos são verdadeiros. Se os viste debaixo de uma árvore, em que árvore os viste abraçados? Um deles respondeu que era debaixo de uma aroeira. O outro respondeu que era debaixo de uma azinheira. Então o povo verificou que eles haviam levantado falso testemunho contra Susana e voltaram-se contra os dois juízes e os condenaram à morte. Fizeram com eles o mesmo que eles queriam fazer com aquela mulher inocente. Assim Deus demonstrou que Ele salva os que nele põem sua confiança. No caso de Susana, a salvação foi a salvação da morte física. Mas isso é pouco. Há pessoas, como Santa Maria Goretti, que não foram salvas da morte física. Morreram, mas conservaram-se puras para Deus e receberam a salvação eterna, a glória. O Salmo 22 canta a confiança em Deus. O salmista diz que nada temerá, ainda que ele passe pelo vale tenebroso e pela sombra da morte, porque o cajado do Senhor, o seu bastão, dão confiança e segurança a ele. O Evangelho trata de uma outra mulher, desta vez não inocente, mas adúltera, que estava para ser apedrejada, porque havia sido surpreendida em flagrante adultério. Levaram o caso até Jesus. O que devemos fazer com esta mulher? Se Jesus dissesse, apedrejem-na, diriam a ele, onde está o teu discurso de misericórdia? E se ele dissesse, não a apedrejem, diriam a ele, onde está a tua obediência à lei de Moisés, que manda apedrejar os adúlteros? Então Jesus, agachado, escrevia alguma coisa na areia. Como insistissem, Jesus ergueu-se e disse, quem não tiver pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Portanto, Jesus mandou cumprir a lei, apedrejar. Mas que quem atirasse a primeira pedra fosse alguém sem pecado. E assim todos foram se retirando, a começar dos mais velhos, que tinham a consciência mais pesada. Depois os mais jovens, e a mulher ficou sozinha. Onde está a mulher, aqueles que te condenaram? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Apedrejar o outro é fácil. Porém, quando Jesus dizia que para apedrejar seria preciso não ter
a mesma culpa daquele que foi apedrejado, a consciência gritou e eles não foram capazes de atirar as pedras. É muito perigoso condenar alguém. Jesus disse: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos. Ao ver um fato bruto, temos a possibilidade de interpretá-lo bem, mas temos uma tendência de interpretar mal. A pessoa está com o rosto fechado diante de mim. Eu posso interpretar que ela está com raiva de mim, mas poderia interpretar que ela está com dor de dente. Mas quem interpreta bem é passado por bobo. Afinal, só pode ser por raiva, mas é preferível nós sermos passados por bobos a condenarmos o próximo. Se nós formos assim implacáveis em detectar os defeitos, acusá-los e publicá-los, ai de nós. Será exatamente assim que Deus fará conosco. E se Ele levar em conta nossas faltas, quem de nós vai subsistir? A liturgia de hoje nos deve levar à autoacusação e à misericórdia para com o próximo. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.